Olá, crianças! Livro de português APS do terceiro ano, página 138 até a página 144. Vamos lá, unidade 7, conto popular. Nós vemos aqui, na entrada da unidade 7, algumas pessoas sentadas nessa primeira imagem, estão atentas a quê? A um senhor, que está aqui no banco, Ó, aqui também tem uma menininha sentada. O que esse senhor está fazendo para que essas pessoas estejam tão atentas a ele, A expressão dessas pessoas não é de tristeza, não é de aborrecimento, Mas sim de atenção, Parece de concentração, De querer saber, O que será que este senhor pode estar falando? Vamos lá, então? Olhando bem de pertinho agora, a imagem, Estão felizes, Então, nesta unidade, vamos ler e interpretar conto popular, identificar partes e elementos do conto, recontar a história, estudar as diferenças entre língua falada e língua escrita, estudar verbo como marcador de tempo presente, passado e futuro, estudar as terminações an com a m e ão com ao tio nos verbos e participar das atividades orais, certo? Sempre, presente, passado e ão com ao tio, sempre imaginando aqui o futuro, certo? O que as pessoas da cena estão fazendo? Elas parecem se divertir? O que você acha? Você pode escrever aqui. Você gosta de se reunir com colegas para contar ou ouvir histórias? Então aqui, por quê? Você pode escrever também no livro. Mas aqui já deu uma dica para esta pergunta de cima, A gente sempre tem que estar atento, O que está escrito. Para iniciar, você já ouviu alguma história antiga, mas muito conhecida? Qual? Há histórias que são chamadas de contos populares e são transmitidas de geração em geração. Você vai ler um conto popular sobre um sapo esperto. Por que será que esse sapo é esperto? Leia silenciosamente para descobrir. Bom, eu vou fazer a primeira leitura, depois, quando vocês forem fazer a atividade, vocês façam novamente a leitura de forma silenciosa. O que é forma silenciosa? A boquinha fechada e vocês vão lendo com os olhos, ok? Leitura, conto popular. O sapo com medo d'água. O sapo é esperto. Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinho não, fura meu couro, dizia o sapo. Espinho não fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro: Me bote no fogo! Me bote no fogo! Na água eu me afogo! Na água eu me afogo! Vamos para a lagoa! Gritaram os meninos. Foram pegar o sapo por uma perna e tchim-bum! Rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água, gritando satisfeito. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos:
É o sapo com medo d'água, né? Então vamos fazer uma análise aqui dessa história, né? O que o sapo fez? Tudo que os meninos. Primeiro, vamos do início, né? O sapo realmente foi esperto. Primeira atitude aqui: o pai levou um sapo para os filhos brincarem. Essa atitude não é legal, né? Sapo é um animal, um anfíbio, e não é feito para brincar. Ele tem a função dele na natureza, né? E aí as crianças judiaram. O que é judiar? Maltratar o animal, né? E hoje existe lei contra maltrato de animal, né? Então a gente precisa ficar atento em relação a isso, né? Então, judiaram tanto dele até ficarem enjoados, né? Quando se enjoaram de judiar do sapinho, então falaram: ah, cansei, enjoei, vamos matar o sapo, né? E aí eles ficaram pensando: de que forma vamos matar o sapo, né? Ah, vamos jogar o sapo no espinho. O que o sapo pensou? Misericórdia, vou me espetar todinho. E aí ele falou o quê? Muito esperto, falou: ah, o espinho não fura o meu couro. O que fez? Desanimou os meninos. Ah, o couro do sapo é duro, não vai furar, ele não vai morrer, então não serve. Aí eles falaram, né? Ah, vamos queimar o sapo. Ah, o sapo esperto falou que com fogo, calor, e me sinto em casa, tô tranquilo. Então os meninos desistiram também. Se não vai queimar, não vai matar o sapo, pra quê? Então ele falou o quê? Vamos bater ele na pedra, né? Até morrer. O sapo falou: pedra não me mata. Então eles também desistiram. E aí ele falou: pronto, vamos furar ele com faca. Novamente ele falou: a faca não me atravessa. E os meninos pensaram o quê? O espinho não furava, a faca não atravessa, então também não vamos fazer. E aí ele falou: vamos pôr dentro da lagoa. Ah, o sapo esperto falou o quê? Ai, meu Deus! Ele é um anfíbio, vive na terra e na água. O que ele fez? Vou enganar esses bobinhos, né? Então vou falar que não gosto de água, eles vão achar que é verdade, vão me jogar na água e eu, ó, vou dar no pé, vou fugir. Então ele começou lá a choramingar, com uma voz de choro, pelo amor de Deus, pode me furar, pode pôr no espinho, no fogo, mas na água não, porque na água eu vou me afogar. E os meninos se achando sabichão, tibum, jogaram ele lá no meio da água. Aí o sapo mergulhou, eles achando que o sapo, né, tinha afundado. Surge lá o sapo gritando, tirando o maior sarro, né? Eu sou bicho d'água, seus bobos, né? Então, o que fala, né? Tem um proverbinho aí, né? Quando a gente vê alguém falar assim, ah, eu não quero, né? Aí o povo fala assim, é sapo com medo d'água, né? Gosta e fala que não quer, né? Então, por quê? Ele gosta da água e falava que na água não, pelo amor de Deus, né? Então, é a mesma coisa que sapo com medo d'água, né? Então, acabou virando como se fosse um provérbio, né? Vamos fazer uma outra. Então, aqui nós demos uma compreensão, uma compreendida no texto, né? Que a história conta. Vamos aqui fazer uma outra análise do texto. Deixa eu pegar uma outra cor. Vamos lá. Aqui nós temos fala de narrador e fala do personagem, ok? Uma vez o homem agarrou o sapo e levou para o seu filho, certo? Então, aqui eu tenho o quê? A fala do narrador. Olha que N feio, hein, gente? Pela madrugada. Vamos apagar esse N aqui. Aqui eu tenho a fala do narrador, certo?
Aqui eu tenho a pontuação do travessão. Aqui eu tenho falas diretas do personagens, certo? Então, aqui são os próprios personagens falando, né? Ó, vamos jogar o sapo? Quem era? Os meninos. Espinho não fura o meu couro, o sapo. Vamos queimar o sapo? Menino. Eu no fogo estou em casa, é o sapo. Vamos sacudir ele nas pedras? Menino. Pedra não mata sapo, é o sapo. Vamos furar de faca? É os meninos. Faca não atravessa, o sapo. Vamos botar o sapo dentro da lagoa? Os meninos, né? Aí o sapo ficou triste e começou a pedir em voz alta. Olha, aqui nós temos novamente o narrador, né? Contando algo que aconteceu, né? Me bote no fogo, no fogo. Fala de quem é essa? Do sapo. Então, é o personagem sapo falando. Vamos para a lagoa, né? Então, aqui, ó, fala dos meninos, do personagem, né? E quem disse? Os meninos. Opa, aqui é um P, né? Foram pegar o sapo e tibum. Olha aqui, o narrador contando parte da história. Aqui, eu sou bicho d'água. Quem é? Um personagem sapo falando. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos o narrador falando de novo. É o sapo com medo d'água, né? Aqui é o próprio narrador dizendo, né? Mas ele já colocando, ele falando, não ele contando a história, né? Então, aqui ele entrou como um personagem. Então, nós percebemos que quando o personagem fala, nós usamos o travessão, tá certo? E quando é a fala do narrador, não. Então, nós temos aqui, vamos ver se a Pro consegue, se vai caber aqui para vocês tudo, né? Porque aqui agora eu não consigo aumentar. Mas vamos ver se eu consigo passar para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, o discurso direto e o discurso indireto. São tipos de discursos para inserir. Esse eu acho que eu não consigo aumentar agora o balãozinho, ó. A parte de gravar. Mas tudo bem, eu vai lendo onde vocês não enxergam. São tipos de discurso para inserir falas e pensamentos dos personagens no texto narrativo, certo? Então, eu posso inserir um pensamento ou uma fala. Certo? O discurso direto é o mais comum, pois ele dá vida aos personagens. Ele faz você sentir mais interesse e ter mais vontade ainda de mergulhar cada vez mais na história. E quando utilizamos esse tipo de discurso, aqui tá errado, usamos 2 pontos, ou então podemos usar aspas e usamos travessão. Por exemplo, o anjo disse 2 pontos. Vamos vir aqui. O anjo disse 2 pontos. Faça somente o que agrada a Deus. Fala direta do anjo, né? Que é o personagem. Houve o uso de 2 pontos e travessão. Então, o anjo disse. Quer dizer, o anjo vai falar. Então, eu preciso colocar o travessão, certo? Faça somente o que agrada a Deus. É uma fala direta do anjo. No discurso direto, o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir uma fala ou a fala do personagem. O anjo disse
que fizesse apenas o que agradasse a Deus. Ou seja, o narrador está contando o que o anjo disse. Aqui o anjo disse diretamente, mas aqui o narrador está contando para outra pessoa o que o anjo disse, ok? Então, aqui eu tenho, quando eu uso travessão, certo? Eu tenho o discurso direto. Tá ok? E quando o narrador fala, é o discurso indireto, tá? O que nós podemos observar mais ainda aqui nesse texto? Deixa eu pegar uma outra coisa. Nós podemos observar mais um pouquinho, olha, o uso da linguagem informal, né, ó, d'água, né, o sapo com medo d'água. Aqui tá trazendo uma forma que a gente fala no dia a dia. Por quê? Com medo, né, da água, né? Então, a gente tem as marcas da oralidade, aquilo que a gente fala no dia a dia, a gente traz para a escrita, certo? O que a gente mais pode observar nesse texto? Que temos aqui também. Aqui, ó, outra marca. Nágua, ó, outra marca da oralidade, né? Na água, né? Aí virou nágua. Como chama esse sinalzinho, professora, que tem aqui? Apóstrofo, né? Um nominho complicado, mas tem nome, né? Apóstrofo, né? E também a gente viu aqui, ó, tibum, né? Porque se eu não tivesse isso daqui, ficaria chimbum, né? Então, contei, tibum. Nós temos aqui o quê? Uma, o, no, ma, eita, to, peia. Nós temos uma onomatopeia, certo? Então, é um texto assim, repleto de coisas que nós já vimos, tá certo? E agora entramos aqui no discurso direto e indireto. Então, direto é quando o próprio personagem fala com a boca dele. E indireto é quando o narrador é quem fala pelo personagem, tá certo? Vamos dar continuidade. O autor da história, né, é o Luiz da Câmara Cascudo, nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e ele nasceu em 1898 e nasceu e morreu em 1986, né? Considerado dos mais respeitados pesquisadores do folclore brasileiro. Ao longo de sua trajetória, recolheu e registrou muitas histórias e cantigas da cultura popular brasileira, transmitida oralmente. Então, quando fala que é transmitida de geração para geração, normalmente são histórias transmitidas oralmente, tá certo? Interpretação de texto. A história começa com a frase: o sapo é esperto. Qual foi a esperteza do sapo? Né? Ele foi esperto sim. Qual foi? Você pode escrever aqui. Releia a história e pinte no texto. De amarelo, as falas do menino. De verde, as falas do sapo. Né? Então, use a cor amarela para a do menino. Se for muito forte, gente, passa só um traço embaixo. Grifa ao invés de pintar, tá? E de verde, as falas do sapo.
Então, volta lá no texto e identifique. Os trechos que não foram pintados pertencem à fala do narrador, certo? A fala do narrador é o discurso que aqui fala do sapo e do menino, que é a fala dos personagens. Falamos que é discurso, vou pôr só o T, tá? Discurso direto. E o do narrador é o discurso, pontinho, que eu vou abreviar, indireto. Ok? Pinte os quadradinhos da frase abaixo que pertencem ao narrador. Vamos para a lagoa. É do narrador? Uma vez, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos. Será que é do narrador? O que você acha? Como haviam de fazer? Pedra não mata sapo. Quem falou isso? O sapo mergulhou, veio em cima d'água gritando. Quem foi que falou isso? Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. E quem falou isso? Vocês só vão pintar o quadradinho que pertence à fala do narrador, ok? Quem são os personagens dessa história? Né? Quem participou da história? Releia o primeiro parágrafo. Nele, uma expressão indica que a história aconteceu em um tempo e que não pode ser determinado. A gente não pode identificar o tempo do texto. Qual era a expressão usada bem no comecinho do texto? Olha lá. O que o homem fez com o sapo? Algo que é incorreto, né? Não está falando as crianças, mas o pai das crianças. O que ele fez com o sapo? Os meninos judiaram dele muito tempo e quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Que palavras ou expressões podem ser usadas no lugar da que estão destacadas, mantendo o mesmo sentido? Ou seja, o que significa a palavra judiaram? E o que significa isso? Qual palavra eu posso usar e substituir essa palavra judiar, mas que não tira o sentido dessa frase? E qual palavra eu posso usar para substituir se fartaram e que também não tira o sentido da frase? Ligue o que os meninos usariam contra o sapo a cada um dos argumentos do animal para se salvar, né? Então, afoga o sapo. O que o sapo falou que afoga o sapo? O que o sapo falou que ele se sentia em casa? Com o quê? Não atravessava a pele. O quê? E não mata o sapo. Não matava o sapo. O que era? Volta lá no texto que tem, né? Bem, né? Os meninos falavam que ia usar o espinho. O que o sapo falava? O menino falaram que ia usar pedra. O que o sapo falou? Usar o fogo. O que o sapo falou? O menino falou que ia usar água. O que o sapo falou? E aí vocês ligam. Os meninos maltrataram o sapo e queriam usar contra ele aquilo que mais prejudicasse o animal. Converse. O que vocês acham dessa atitude? É legal? Esse comportamento dos meninos é certo? E hoje, a gente pode fazer o que quiser com os animais? Tem alguma consequência? 10. Copie uma frase do texto que mostre que o sapo estava fingindo para os meninos, né?
Talvez aonde ele tenha sido usado, né? A esperteza dele. Releia o final da história e converse sobre ele. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é o sapo com medo d'água. Que frase poderia substituir a frase final com o mesmo sentido? Escrevam, né? Uma frase que poderia substituir essa, mas que teria o mesmo sentido, né? Porque ele falou que, ai, na água não, eu me afogo. Mentira, porque ele gostava de água. É o lugar onde ele sobrevive, né? Então, que outra frase poderia ser utilizada? Esse conto popular traz palavras e expressões que revelam marcas da língua falada, isto é, linguagem do dia a dia, uma linguagem mais informal. Copie do texto um exemplo de palavra formada pela junção de dois sons em um só. Então, tem. Eu mostrei que trazia marca da oralidade, que a gente fala no dia a dia, né? E acaba trazendo para a escrita. Palavras que imitam o som. Tinha alguma onomatopeia dentro do texto? E repetição. Quando repete a fala mais de uma vez, né? Por exemplo, quando os meninos falaram que ia jogar ele na água, o que o sapo falou? Né? Tecendo saberes. Outros sapos. Você já sabe que o sapo do conto não tem medo d'água. Quer conhecer mais sobre sapos? Leia as informações. Depois converse com os colegas sobre elas. Existem cerca de 4.800 espécies de sapos. Os sapos comem muito insetos de várias espécies, como moscas, adultas e larvas, baratas, pernilongos, formigas, pulgões, besouros, lagartas e vagalumes. Além de insetos, comem outros animais invertebrados, como aranhas, lesmas e minhocas. Assim, eles controlam a população de insetos e de outros invertebrados, que causam grandes prejuízos para agriculturas e transmitem doenças. Esse é o sapo cururu, na beira do rio. Então, gente, o que acontece? Muita gente, quando encontra sapo, né? E até eu já fiz isso quando criança, e que não é certo, e hoje eu entendo. Joga sal no coitadinho, né? O que causa a desidratação nele e ele acaba morrendo. E é uma morte muito sofrida. Mata o sapo, né? Mas o sapo, ele tem uma função, né? Na cadeia alimentar, no meio ambiente, né? Olha a função dele. Para a lavoura, né? Na agricultura, no combate aos insetos, né? Comendo aí, ó, moscas, baratas, pernilongos. Então, se eliminarmos os sapos, vai aumentar a barata, pernilongo, besouro, largata, mosca. E por exemplo, a cobra é um animal que se alimenta do sapo. A cobra fica sem alimento. Então, ao mesmo tempo que aumenta os insetos porque não tem o sapo para se alimentar deles, eu diminuo tanto a espécie do sapo quanto a espécie da cobra, que também deixa de ter o alimento, né? A cobra. Vamos lá, hora de organizar o que estudamos. Complete o esquema com as palavras do quadro. Imaginação, narrador, informal, oralmente, suspense. Então, essas palavras é que vão completar os quadros abaixo. Conto popular. Narrativa de conhecimentos imaginários transmitidas de que forma? De geração em geração, né? De forma escrita? Então, complete aqui. As intenções, né, de um conto popular: entreter e estimular o quê de uma pessoa?
Vai olhar aqui para ver qual dessas se encaixa. A linguagem, marcas da língua falada, ou seja, marcas da oralidade, mais o quê? É uma linguagem que jeito? Mais polida ou mais simples, mais o quê? Olha aqui. O leitor, quem gosta de ler ou de ouvir histórias. Quais os elementos que compõem o conto popular? Personagem, tempo, espaço, tá faltando outro elemento aqui. Quem que tá faltando? E os momentos do conto, o começo, a complicação. O que mais que tá faltando? E o final da história, né? Aqui não vai precisar fazer, tá certo? Então a aula de hoje é essa, um beijo e até a próxima aula. Tchau, crianças!